Caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio imprevisto, inesperado e obviamente improvisado do Roda e Avisa. E a pauta hoje aqui vem de uma outra pauta. Na verdade, hoje de manhã uma repórter me ligou para fazer uma pequena entrevista e ela me perguntou sobre o futuro. E é disso que eu quero falar aqui. Porque quando a gente quer falar sobre o futuro, o que você imagina falar sobre o futuro? Amanhã é futuro, hoje à tarde é futuro, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 20 anos é futuro. De alguma maneira, por alguma razão, na verdade há várias, a gente se habituou a pensar em futuro como se fosse uma coisa meio tipo Disneylândia, Era de Aquários, o paraíso terrenal onde todos chegaremos. É um pensamento que é curioso, tantas culturas na história da humanidade pensavam o tempo de uma maneira cíclica, As coisas se repetiam, não tinha essa questão de onde a gente vai chegar. Essa foi uma invenção, talvez, da religião judaico-cristã, em que você passa a ter um fim do mundo, você passa a ter um apocalipse, você passa a ter a ressurreição, aí você passa a ter o paraíso na terra, sei lá o quê. Mas essa é uma invenção relativamente recente, E colou. A gente se acostumou a pensar o futuro como algo necessariamente bom aonde todos chegaremos se nada errado acontecer. Mas eu prefiro voltar um pouco para trás, não tanto no tempo, não voltar 2000 anos, mas voltar algumas centenas de anos, para um cara tão importante quanto Newton, que foi Laplace, em que uma das maiores revoluções do pensamento foi quando ele disse o seguinte: o momento de agora, ele é perfeitamente explicável pelo momento imediatamente anterior. E o momento anterior é imediatamente explicável pelo momento anterior a esse. E o futuro vai ser também explicado por todos os momentos que levam a ele. O que ele quis dizer com isso, que parece meio esquisito, é que as coisas têm uma conexão de causalidade. Não existe milagre. Ninguém vai salvar a gente. Não vai vir nenhum super-herói, nenhuma criatura mítica fazer com que as coisas saiam do seu rumo causal, passo após passo. Então eu digo o seguinte: o que vai acontecer amanhã para você? Provavelmente depende do que você fizer hoje. O que vai acontecer na semana que vem para o país? Depende do que o país fizer durante essa semana. O que vai acontecer na época dos seus filhos? Depende fundamentalmente do que nós estamos fazendo agora, do lixo que a gente gera, do descuido que a gente tem pelo planeta. De ontem para hoje eu li um artigo dizendo que talvez a gente não dure 100 anos. Os maias foram para o saco, a Ilha de Páscoa foi para o saco. Enquanto isso, e aí esse é um pedido pessoal a uma série de conhecidos e alguns ainda não conhecidos meus que adoram falar sobre o futuro. Parem de vender um futuro automático. O futuro é manual. Nada acontece automaticamente. É lógico que há coisas que saem fora do nosso controle, Há coisas que a gente provoca sem querer e que saem mais fora do controle ainda, aquecimento global, por exemplo, Mas grande parte daquilo que nós estamos deixando de legado para as próximas gerações, nós estamos dia a dia aqui ou fazendo ou deixando de fazer. Quando existe todo um comércio, quando existe toda uma indústria de glamourização, de cobertura de chocolate do futuro, como se o futuro fosse algo mágico que vai cair no nosso colo, porque a Apple lançou o iPhone 11, porque a Samsung lançou o Galaxy 95. Quando alguém está vendendo essa história toda, está fazendo com que a gente feche os olhos para sonhar e ao fechar os olhos a gente deixe de ver aquilo que tem à nossa volta. E a nossa realidade clama pelo nosso talento, pelo nosso envolvimento, pelo nosso engajamento. A gente não escuta porque estamos ouvindo canto de sereias. Então eu convido todos os meus colegas e colegas dos colegas que de alguma maneira se intitulam futurologistas ou que queiram repensar o que quer que seja, que partamos do princípio que faz um bom tempo que não tem mais nenhuma garantia de que o futuro vai ser melhor que o passado. Trump foi eleito. Isso é um avanço com relação ao Obama. Brexit. Na França, talvez a Le Pen
tenha chances de ganhar e a União Europeia comece a se esfacelar. Isso é melhor do que o que a gente sonhava lá atrás? Como é que a gente reverte essas tendências que estão tornando todos nós autistas como tartarugas dentro do próprio casco, né? Então, portanto, meus caros, eu conclamo todos aqui, coçando a cabeça inclusive, que vamos repensar o que a gente chama de futuro. Vamos repensar essa história de que a gente vai ser salvo miraculosamente por alguma coisa criada no paraíso terrenal do Vale do Silício. Vamos nos lembrar que o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10, daqui a 20 anos, as pessoas vão olhar para trás e falar, bom, foram aqueles caras lá atrás, eu inclusive, você, que levaram a gente aonde a gente está. E os sinais que eu vejo, não só eu, mas muita gente vê também, é que a gente não está necessariamente remando para uma direção das melhores. Portanto, se a gente quer ter algum futuro um pouco melhor do que as tendências, e bons tempos que tendência era uma coisa legal, que as tendências apontam, eu acho bom a gente começar a pensar como construir à mão, manualmente, com o suor do nosso rosto, com o nosso engajamento, com a nossa paixão, o futuro que a gente espera. Nada vai cair no colo. Acho que era isso. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa e até a próxima.